Fala moçada, tudo bem com vocês? Olha só, ontem, agora eu tô fazendo assim, eu dou aula para vocês ao vivo na terça-feira e gravo essa nossa aula na quarta-feira para ter aquela sequência certinha da apostila. Então ontem nós terminamos a aula fazendo exercícios de cálculo de concentração de soluções. Então agora a gente tem 3 tópicos para passar ainda no estudo de soluções, que são diluição, mistura e titulação, que na verdade é um tipo de mistura de soluções. Então, agora a gente vai falar da parte de diluição de soluções. Pega a sua apostila aí, pega seu caderno, ó. Eu estou no módulo 14, frente B, apostila 4. Isso aqui está na página 49 e os exercícios estão na página 52. Esse módulo 14, ele coloca os 3 tópicos juntos. A diluição de soluções, né? E a mistura de soluções com e sem reação química. Sem reação química é o que a gente vai ver e com reação química é o que a gente chama lá de titulação ácido-base. Então vamos começar aqui, ó. Então olha só, começando a parte teórica de diluição de soluções. Para a gente começar aqui diluição de soluções, você precisa primeiro saber o que é diluir uma solução, né? Olha só. Diluir uma solução simplesmente é fazer o que com ela? É uma operação muito simples. Diluir uma solução simplesmente é fazer o que? É acrescentar solvente a ela. Como a água é o solvente universal, o solvente mais comum, normalmente a gente acrescenta água para diluir uma solução, né? Isso faz o que com o seu volume? Isso aumenta, ó. Aumenta seu volume e também diminui a concentração de soluto dissolvido. Até porque, lembra de uma coisa aqui, vou colocar de preto, ó. De maneira geral, de maneira genérica, a gente pode falar o seguinte, que concentração de uma solução corresponde ao quociente entre a quantidade de soluto e a quantidade ou volume, vou colocar assim, ó, volume de solução, né? Aí o que acontece? Quando você está diluindo uma solução, você acrescenta solvente, isso aumenta o volume da solução. Como a quantidade, né, a massa ou a quantidade de soluto permanece constante, a concentração da solução acaba diminuindo. Então, automaticamente, presta atenção nisso, automaticamente, quando você dilui uma solução, você está aumentando o seu volume pelo volume de água acrescentado e diminuindo, reduzindo a concentração dessa solução, beleza? Vamos lá então. Como proceder, como pensar, como agir quanto à diluição de soluções? Eu tenho aqui uma solução, certo? Nessa solução eu vou acrescentar uma certa quantidade de solvente para provocar a diluição dessa solução. Eu vou chamar essa solução aqui, ó, de solução inicial. E aqui a solução final. E esse recipiente do meio tem a água, vou colocar aqui, ó, tem a água ou o solvente que a gente está acrescentando, certo? Para você entender direitinho a diluição de soluções, vamos enxergar da seguinte maneira, ó. Cada pontinho desse que você está vendo aí representa uma certa quantidade ou uma certa unidade de medida de soluto na solução. Então pensa, por exemplo, em gramas, né? Cada pontinho desse vai representar, por exemplo, 1 grama de soluto. Quantos pontinhos nós temos aqui? Deixa eu pegar um zoom aqui para a gente fazer, ó. Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho dissolvido aqui 15 pontinhos que representam soluto nessa solução. Quando você acrescenta água a esse sistema, o que vai acontecer? Ora, ao acrescentar água, você percebe que o volume de solução aumentou, né? Mas, inclusive, quanto vale esse volume final? Ora, se eu chamar o volume inicial de V0 e o volume de água acrescentado de V acrescentado, eu vou colocar essa notação aqui, ó. Vou chamar de VAC, de acrescentado. Concorda comigo que o volume final automaticamente é o volume inicial V0 mais o volume acrescentado? Isso é muito óbvio, né? É bem intuitivo isso. Agora, importante você entender o seguinte. Se antes de acrescentar água eu tinha 15 pontinhos,
concorda que depois de acrescentar água, eu continuarei tendo 15 pontinhos? Então, olha só, a quantidade, não estou falando concentração, tá? Estou falando quantidade. A quantidade de soluto dissolvido, ela não muda, ela não se altera. Tanto é que se você vier aqui na solução final, vou pegar um zoom aqui para a gente fazer, ó. Se você vier aqui na solução final, ó, aqui continua tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontinhos. A única diferença agora é que esses 15 pontinhos estão nadando num volume muito maior de solução, até porque foi acrescentado solvente a esse sistema. Concorda comigo? Portanto, veja, como é que a gente vai proceder para entender a parte de diluição de soluções? Bom, para a gente entender diluição de soluções, a primeira coisa que você tem que entender é qual a unidade de concentração que a gente está falando. Eu vou colocar de preto aqui para não misturar as cores, ó. Vamos falar, por exemplo, de concentração comum. A concentração comum, lembra que a gente representa por C e ela é dada em gramas por litro? Então, olha só, eu vou chamar de C0 a concentração comum e C final a concentração final da solução, que também vai ser dada em gramas por litro. Veja, eu vou colocar aqui nessa observação, ó, como se calcula a concentração comum, lembra? Lembra que concentração comum é a massa de soluto pelo volume da solução em litros? Se eu pegar esse volume aqui, ó, e passar para o outro lado multiplicando, concorda comigo que vai ficar assim, ó? A massa de soluto é C vezes V. Veja, olha só para você entender direitinho o que a gente está fazendo aqui. A massa de soluto, vamos pensar que a massa de soluto, no caso é medida em gramas, é representado pelos pontinhos. Se existem 15 pontinhos aqui dentro, pensa nisso como sendo 15 gramas de soluto na solução inicial. Você concorda comigo que os mesmos 15 gramas que nós temos aqui na solução inicial, nós temos aqui na solução final? Concorda comigo? Então veja se eu posso afirmar isso daqui, ó. Eu posso afirmar que a massa de soluto na solução inicial é igual à massa de soluto na solução final, ok? Se eu posso afirmar que a massa de soluto na solução inicial é igual à massa de soluto na solução final, no lugar de massa de soluto, a gente vai colocar o quê? C vezes V. E aí, nós chegamos numa equação que representa a diluição de uma solução quando a concentração é dada em gramas por litro, concentração comum. Como é que fica isso? Ó, massa de soluto inicial vai ser a concentração inicial vezes o volume inicial. É igual a massa de soluto final, a concentração final vezes o volume final. Pronto. Com essa formulinha aqui, ó, você resolve qualquer problema de diluição de soluções se for dada a concentração em gramas por litro, ok? O mesmíssimo raciocínio vai ser usado, por exemplo, para concentrações em mols por litro ou em porcentagem. Por exemplo, ó, vamos pensar em concentração molar. Eu vou chamar de M0 a concentração molar, que é dada em mols por litro. E vou chamar de M final a concentração molar da solução diluída, que também é dada em mols por litro. Lembra comigo? Concentração molar é o número de mol de soluto pelo volume da solução em litros. Da mesma forma que antes, ó, se eu passo esse V para o outro lado multiplicando, a formulinha vai ficar assim, ó, número de mols de soluto igual a concentração molar vezes volume, correto? Olha só, o seu raciocínio agora vai ser dado da seguinte maneira. Cada pontinho desse representa uma unidade de mols de soluto. Então, por exemplo, cada pontinho representa um mol. Concorda que são 15 mols? Depois de acrescentar água, eu continuo tendo 15 mols de soluto. Só que eles estão nadando num volume maior de água, mas eu continuo tendo a mesma quantidade de soluto. Portanto, ó, quando se fala na quantidade de soluto em número de mols, eu posso falar que o número de mols de soluto da solução inicial, lembra que o índice 1 representa soluto, é igual ao número de mols de soluto da solução final. Portanto, ó, onde eu tenho número de mols, eu posso simplificar e substituir por MV. M de concentração molar, V de volume.
Aí eu consigo deduzir uma outra equação, que na verdade é igual à primeira, para a concentração em mols por litro. Veja, ó, número de mols inicial é a concentração molar inicial vezes volume inicial, que é igual a número de mols final vai ser concentração molar final vezes volume final. É a mesma fórmula, é a mesma equação, só que para uma outra unidade de concentração, agora mols por litro. A mesmíssima coisa, o mesmíssimo raciocínio a gente pode ter para a concentração, por exemplo, em porcentagem. Porcentagem em massa, porcentagem em volume, porcentagem em massa, volume, tanto faz, a fórmula é a mesma. Por quê? Ó, vou chamar de T, de título, né? O título da solução inicial, que é adimensional, lembra? E vou chamar de TF, o título, ou a porcentagem da solução final. Lembra comigo, por exemplo, vou usar título em massa aí, que é o mais comum, ó. Título em massa é simplesmente a massa de soluto pela massa total, né? Se eu pegar isso aqui, ó, massa total, e passar para o outro lado multiplicando, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. A massa de soluto vai ser o título, que é a porcentagem, vezes a massa total de solução. Então, pensa, cada pontinho desse aqui representa uma unidade de soluto, né? Por exemplo, nesse caso, gramas, uma unidade de massa de soluto. Cada pontinho representa 1 grama de soluto. Depois de diluída a solução, você continua tendo aqui os seus mesmos 15 gramas de soluto dissolvido, só que nadando num volume maior de água, né? Portanto, ó, na terceira unidade de concentração aqui, a massa de soluto antes da diluição é igual à massa de soluto final. Substituindo, eu posso afirmar o seguinte: onde tem aqui massa de soluto, tanto aqui quanto aqui, a gente vai colocar a porcentagem vezes a massa total. Portanto, ó, a porcentagem em massa da solução antes de diluir, vezes a massa total antes de diluir. Se for porcentagem de volume, no lugar de M0 vai ser V0, tá certo? É igual a porcentagem de soluto da solução final vezes a massa da solução final. E aqui também vale o que eu falei. Se for porcentagem massa-volume, no lugar de MF, você vai colocar o volume da solução final. Então, essas três equações aqui, ó, essa primeira equação, essa segunda equação e essa terceira equação, você resolve qualquer problema de diluição de soluções. Ronald, só isso aí resolve? Só isso aí serve? Normalmente você usa isso aqui também, ó. Saber que o volume da solução final é o volume da solução inicial mais o volume acrescentado de água ao sistema. Beleza? Meninos, a parte teórica de diluição de soluções acabou. É só isso. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer exercícios. Então, o que eu vou fazer agora é, vou pegar os exercícios lá da apostila e vou começar a resolver dos mais fáceis para os mais difíceis. Então, já pega aí a sua apostila, ó, a sua apostila 4, página 52, exercício de aprendizagem. Vamos direto para a questão número 1. Essa é uma questão da Unesp. Vamos lá começar? Podemos? Vamos? Então, olha só. O enunciado dessa questão diz aí o seguinte, ó. O soro fisiológico é uma das soluções mais utilizadas na área de saúde. Consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, 0,9% em massa por volume. Ó. Então ele deu aqui porcentagem em massa-volume, que equivale à concentração de 0,15 mols por litro. Então ele deu a relação de equivalência. Ele já disse para a gente que para o NaCl, ó, uma concentração de 0,9% massa-volume equivale a uma concentração molar de NaCl de 0,15 mols por litro. Essa informação já foi dada no enunciado da questão. Olha o que ele fala agora. Ó, deixa eu pegar até uma outra cor aqui. Ó. Dispondo de uma solução estoque, você vai ver o que é uma solução estoque daqui a pouco, de NaCl meio mol por litro, o volume necessário dessa solução em mililitros para preparar 250 mililitros de soro fisiológico será igual a quanto? Beleza? Bom, então temos aí as informações da questão, agora vamos resolver essa questão aí. Veja, aqui ó, eu trouxe um desenho para a gente ilustrar essa resolução, né? Nós temos aqui
a solução inicial, vou chamar aqui ó, de solução inicial. E essa solução inicial, você vai ver que normalmente ela é chamada de solução estoque. O que é uma solução estoque? O próprio nome fala. O que é um estoque? É o lugar onde você guarda alguma coisa, né? Uma solução estoque é uma solução feita para guardar um certo soluto. Só para você ter uma noção, ó. Se você tiver algum soluto, existem vários sais, vários compostos orgânicos são assim. Se você tem um soluto que se degrada facilmente no meio ambiente quando está exposto ao ar, em função da temperatura, enfim. Você pode dissolver esse soluto em água, tá? Aí você prepara uma solução e guarda esse soluto dissolvido em água na sua geladeira. Aí você evita que esse soluto se decompõe, estrague, você vai perder o seu soluto, você evita de perder o soluto e está guardando ele na forma de uma solução. Normalmente, se você quer fazer uma solução estoque, é interessante que quanto menor o volume da solução, mais fácil é para você guardar. Portanto, soluções estoques têm normalmente pequenos volumes e altas concentrações. Então você estoca um soluto na forma de uma solução. Quando você quer preparar uma solução para o seu trabalho em laboratório, você faz as contas, né, igual a gente vai fazer agora, você pega uma alíquota dessa solução estoque. O que é uma alíquota? É uma amostra. A palavra alíquota indica pequena cota, uma pequena amostra. Você tira uma amostra dessa solução estoque, faz a diluição até a solução na concentração que você quer, e aí você vai trabalhar no laboratório na concentração desejada daquele soluto lá, beleza? Então, olha só, eu tenho aqui uma solução estoque. Essa solução estoque é de cloreto de sódio, NaCl, de concentração meio mol por litro. Essas informações ele deu aqui, ó, onde eu grifei de verde, né? Aí ele quer fazer o quê, ó? O volume necessário dessa solução em mililitros. Ele quer saber o volume dessa solução aqui, ó, necessário em mililitros para preparar 250 mililitros de soro fisiológico. Então a solução final aqui, ó, a solução final vai ser, na verdade, soro fisiológico. Você quer preparar o soro fisiológico. Qual o volume de soro fisiológico que você quer preparar? 250 mililitros. E esse soro fisiológico tem que ter qual concentração? Ora, lembra que ele fala lá, ó, que a concentração do soro fisiológico é 0,9% massa-volume ou 0,15 mols por litro, que uma corresponde à outra. Então a concentração final aqui deve ser 0,15 mols por litro. Então, olha só o que vai acontecer. Você vai pegar um certo volume dessa solução estoque, vai acrescentar aqui, ó, um certo volume de solvente, e esse volume inicial mais o volume de solvente tem que dar 250 mililitros. Assim funciona essa diluição de soluções. Como nós estamos falando de diluição de soluções e a concentração aí é a concentração molar, pega a fórmula daquela tela passada, ó. Concentração molar inicial vezes volume inicial é igual a concentração molar final vezes volume final, certo? Quanto vale a concentração molar inicial? Meio mol por litro. Então tá aqui, ó, meio mol por litro vezes. Quanto vale o volume final? Não sei, vou chamar de V. Volume inicial, né? Vou chamar de V. É igual a... Quanto vale a concentração molar final? 0,15, né? 0,15 mols por litro vezes. Quanto vale o volume final? 250 mililitros. Veja, aqui, olha o que eu posso fazer. Simplifica mols por litro com mols por litro. A resposta do seu volume vai sair em mililitros. É o que ele quer, inclusive, o volume em mililitros. Então, beleza, a gente já vai calcular o volume final direto. Portanto, ó, esse volume final aqui, deixa eu pegar o azul de novo, esse volume, aliás, volume inicial, né? Esse é inicial. Esse volume inicial vai dar 0,15, ó, 0,15 vezes 250, isso em mililitros, dividido por meio, né? 0,15 vezes 250 dividido por meio, isso aí vai dar quanto? Vamos ver aqui, ó, fazendo a calculadorinha aqui para a gente ir rápido, ó. Aqui, ó, 0,15 vezes 250 dividido por meio, vai
vai dar o dobro, né? 75. Então, esse volume inicial aqui vai dar 75 mililitros de solução, ok? Então, esse volume inicial aqui, ó, é de 75 mililitros, está na resposta da letra D da questão. Então, você vai pegar 75 mililitros aqui, você vai juntar com 175, né? 175 mililitros aqui de água, e isso vai dar um volume final de 250 mililitros de solução. É isso mesmo, né? 175 mais 75 vai dar 250. Então é assim que vai funcionar essa diluição de soluções. Tranquilo? Viu que é fácil de fazer? Viu que é tranquilo? Não se preocupe. Diluição e mistura de soluções é bem fácil. E outra coisa, lembra que eu falei para vocês que toda questão de soluções você pode resolver por fórmula ou por regra de 3. Lembra? Se eu fosse resolver essa questão por regra de 3, não seria difícil, mas o trabalho, o volume de cálculo que você ia preparar, que você ia ter que fazer, seria muito maior. Então, um conselho aqui, ó, quando se fala de mistura de soluções de mesmo soluto e diluição de soluções, que é o que a gente está fazendo agora, faça somente por fórmulas. É muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais simples. Então, resolva só por fórmulas. É muito mais fácil, beleza? Vamos para a próxima questão? Agora eu vou para a questão 2 da apostila. Enquanto muda a tela, deixa eu tomar uma água aqui, ó. Beleza. Então vamos lá. Ó, a questão número 2 diz aí o seguinte. A questão 2 também da página 52, tá? Ela diz aí o seguinte, ó. O volume em mililitros de uma solução meio mol por litro de nitrato de prata necessário para preparar 200 ml de uma solução 0,1 mol por litro desse sal é igual a quanto? Veja que é um enunciado bem simples e bem direto, né? Então eu tenho aqui, ó, a minha solução inicial que eu vou diluir até a solução final. Então eu tenho aqui, ó, solução inicial e solução final. Meninos, uma coisa importante. Se você pegar um enunciado de uma questão e não entender, ficar confuso, ficar meio perdido, desenha. É o melhor jeito de clarear a resolução na sua cabeça. Não fique com preguiça. Desenhe o processo. Vai ficar muito mais fácil de você entender. Olha o que ele quer saber. O volume em mililitros de uma solução meio mol por litro de nitrato de prata. Então o sal aqui é o nitrato de prata AgNO3. A concentração é meio mol por litro. E lembra que a solução inicial ou a solução estoque tem que ser a mais concentrada, porque eu vou diluir ela para chegar numa concentração menor, né? E ele quer saber aqui, ó, o volume dessa, ou seja, esse volume inicial que eu vou pegar aqui, ó. Necessário para preparar 200 mililitros, então o volume final aqui é de 200 mililitros de uma solução 0,1 mol por litro, ó, menos concentrada, 0,1 mols por litro desse sal, quer dizer, de AgNO3, é quanto? Então ele quer saber aqui esse volume inicial. Como está falando de diluição de soluções, porque está aumentando o volume, né? E a concentração é mols por litro, então eu posso fazer o seguinte, concentração molar inicial vezes volume inicial é igual a concentração molar final vezes volume final. Concentração molar inicial, quanto vale? Meio mol por litro. Então coloca meio mol por litro. Importante colocar com as unidades, tá? Volume inicial é o que eu quero saber. Concentração molar final, 0,1 mol por litro, vezes volume final, 200 mililitros. Aqui, ó, trabalhando primeiro com as unidades, simplifica mols por litro com mols por litro. Como é que eu resolvo isso aí agora? Bom, aqui, ó, passa meio para lá, né? Vai ficar assim, ó, V0 é igual a 0,1 vezes 200, isso em mililitros, dividido por meio. Esse volume inicial vai dar quanto? Ó, 0,1 vezes 200, basta cancelar um zero aqui, deu 20. 20 dividido por meio dobra o valor, então ele vai para 40 mililitros. Então, esse volume que você pega aí para diluir, para preparar a solução, vai ser, de novo, letra D, ó,
de 40 mililitros, beleza? Não é tranquilo, não é fácil de fazer? Igual eu falei para você. Se você tiver atenção, faz com calma, utilize fórmulas, que é fácil e rápido. Uma questão dessa aqui numa prova, no vestibular, no Enem, sei lá, um negócio assim, você não pode demorar muito tempo e jamais pode errar uma questão dessa, que normalmente são questões simples. Basta você entender o enunciado. Às vezes é mais difícil entender o enunciado quando ele é mais complexo, mais volumoso e tudo mais, do que simplesmente resolver a questão, beleza? Vamos lá para a próxima que eu escolhi aqui. Qual foi, hein? A próxima é a questão número 7 aí, ó, da página 53. Eu pulei as questões que são de mistura de soluções e estou indo direto para as questões de diluição de soluções. Então vamos lá. Questão número 7 do Cefet Minas Gerais, ó. A concentração dos íons cálcio 2+, no becker C, ao fim desse procedimento, é em mols por litro igual a quanto? Vamos entender primeiro o processo. Se você não entender, você não consegue resolver. Ó, eu tenho um frasco aqui que contém água num volume de 20 mililitros. Esse frasco está sendo jogado dentro de um recipiente que ele chamou de C, de ácido clorídrico, 10 ml, concentração 0,2 mols por litro. E o frasco B, que contém hidróxido de cálcio, 20 ml, meio mol por litro também. Então, tudo está sendo jogado no mesmo recipiente. Ó. Tudo daqui vai parar aqui, tudo daqui vai parar aqui. Então, concorda comigo que o frasco C, vou colocar assim, ó, frasco C, vai ter todo o conteúdo dele, mais do A, mais do B. Então, você primeiro já tem que raciocinar assim. É no frasco C que vai se juntar tudo. Tudo vai lá para aquele frasco C. O que ele quer saber? A concentração de íons cálcio. A questão pediu para você determinar a concentração de íons cálcio e essa concentração tem que ser dada em mols por litro, beleza? Moçada, presta atenção aqui para você entender. Ó. Nos dados que nós temos aqui do frasco B, eu não tenho a concentração de cálcio, eu tenho a concentração de hidróxido de cálcio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, a partir desse valor de 0,05 mols por litro de hidróxido de cálcio, eu preciso saber qual é a concentração de cálcio, para depois trabalhar com diluição de soluções. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Essa solução aqui é a solução B, né? Vou começar para a solução B. Então, vamos começar raciocinando em cima da solução B. A solução B é de hidróxido de cálcio, CaOH2 aquoso. O que acontece com o hidróxido de cálcio quando você coloca ele meio aquoso? Ele dissocia, formando cálcio mais 2 aquoso mais 2 mols de hidroxilas, OH- aquoso. Verifica se essa equação está balanceada. Está balanceada? Sim, está balanceada. Então quer dizer que 1 mol de cálcio 2+, 2 mols aqui, ó, de hidroxilas. Portanto, para cada mol de hidróxido de cálcio, será formado 1 mol de cálcio 2+ e meio aquoso, mais 2 mols de hidroxila, dados da equação balanceada, beleza? Bom, na solução B, a concentração do hidróxido de cálcio é 0,05. Então, ó, se a concentração do hidróxido de cálcio é 0,05 mols por litro, se eu colocar aqui um valor X e se eu colocar aqui um valor Y, X me dá a concentração do íon cálcio, que é o que a questão quer, ó, do íon cálcio. Y me dá a concentração molar de hidroxilas. Como ele quer a concentração de cálcio, concorda que esse X, ó, como a reação é de 1 para 1, X vai dar 0,05 mols por litro de cálcio mais 2. Concorda comigo? Então, eu acabei de descobrir o seguinte, que a solução B contém o cálcio numa concentração molar de 0,05 mols por litro. Aí, olha só,
Quando você joga todo o conteúdo do frasco B nesse frasco C, e quando você joga todo o conteúdo do frasco A nesse frasco C, você concorda comigo que o cálcio está sendo diluído? Por que o cálcio está sendo diluído? Ó, o frasco A não contém cálcio, só contém água. O frasco C também não contém cálcio, só contém HCl. E o HCl não reage com o cálcio, porque uma das opções é você colocar o cálcio num outro sistema, onde ele vai reagir, vai formar, por exemplo, um precipitado, vai para o fundo do recipiente formando corpo de fundo, e aí não está dissolvido na solução. Que não tem nada a ver com o que está acontecendo aí. Então você simplesmente está misturando essas duas soluções. Então agora eu vou fazer assim, ó, vou fazer o cálculo da concentração de cálcio para a solução já final. Que no caso aqui é a nossa solução que o enunciado chamou de solução C, beleza? Presta atenção, ó. Se nós estamos falando de diluição de soluções, eu posso, e a concentração é molar, né? Eu posso dizer que concentração molar inicial vezes volume inicial é igual a concentração molar final vezes volume final. A solução B vai ser a solução inicial. E a solução C vai ser a solução final. Ah, Ronald, mas e a solução A? Ué, você pega esses 20 ml de água e soma com esses 10, ó, tá? Para dar a solução final lá. Então, olha só. Concentração molar de cálcio na solução inicial. Ela vale quanto? Vale esse valor aqui, ó. 0,05 mols por litro. Lembra? Então, a concentração molar inicial de cálcio é 0,05 mols por litro. Vezes. Volume inicial. Quanto vale o volume inicial da solução de cálcio? Está aqui, ó, 20 mililitros. É dessa que ele está partindo. Então, vezes 20 mililitros. É igual a concentração molar de cálcio na solução final. É o que eu quero descobrir. Vezes o volume da solução final. Bom, agora você vai ter que pensar um pouquinho. Quanto vale o volume da solução final? Lembra daquele papo da aditividade de volumes? Vai tudo para o frasco C, não é? Então, o volume do frasco C, o volume final vai ser 10 ml desse, mais 20 aqui deu 30, mais 20 aqui deu 50. Então, o volume final total vai ser de 50 mililitros. Nesse caso, ó, simplifica a unidade de volume ml com ml, portanto, a concentração molar final de cálcio 2+, vai ser, ó, o cálculo ficou 0,05 vezes 20, isso em mols por litro, dividido por 50, né? 0,05, deixa eu fazer aqui rápido para a gente não perder muito tempo, 0,05 vezes 20 dividido por 50, isso aí deu 0,02. Então, a concentração molar final do cálcio mais 2 deu 0,02 mols por litro. 0,02 mols por litro está aí na resposta, cadê, da letra A, né? Então, pronto. Para essa questão 7, resposta letra A. Beleza? Eu estou acompanhando aqui no relógio, eu acho que o nosso tempo já deu, eu não marquei direito a hora que a aula começou, mas enfim. Deu tempo de resolver algumas questões, foi legalzinho. Aí eu faço assim, ó. Na próxima aula, que vai ser lá na terça-feira à tarde, aula ao vivo, eu resolvo mais questões de diluição de soluções e posso até resolver duas que ficou sem resolver na aula passada. Eu faço só resolução de exercícios para que na outra aula a gente comece mistura de soluções de mesmo soluto. Beleza? Meninos, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado da aula, tá bom? Abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.